Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Boa noite, André. Meu nome é tal. Sou uma grande seguidora do seu canal. Gostaria de uma visão sobre o meu caso. Sou filha mais velha de um casal que sempre viveu em conflitos. Minha mãe, 21 anos mais velha que meu pai. Sempre brigava com ele e vivia em conflitos por conta da diferença de idade. Meu pai já tinha outros filhos de outro casamento e sempre foi ausente. Minha mãe, fanática religiosa, me prendia e não me deixava respirar. Quando fui crescendo, sentia falta de ser como as outras meninas da minha idade. Mas só de pedir para ir em uma festinha da escola, meus pais derrubavam a casa em cima da minha cabeça. Aos 12 anos, comecei a gostar de meninos na escola e dava uns beijos escondidos. Porém, sempre fui gordinha, de óculos e me sentia feia. Os meninos riam de mim e me batiam muito. E eu me apaixonava justamente por esses meninos que me hostilizavam e me humilhavam. Não sei o que acontecia, eles namoravam as outras menininhas e eu somente servia para ser agarrada. Eu deixava eles me usarem, mas nunca era digna de ser namoradinha de nenhum, e isso me deixava triste demais. Até aí eu ainda era virgem. Aos 14 anos, conheci um rapaz de 18 anos na escola e me apaixonei perdidamente. Perdi a virgindade com ele pensando que íamos nos casar, mas ele sempre ficava com outras meninas. Ele sabia que eu gostava muito dele, mas não me respeitava. Certa vez, pediu para namorar comigo em casa e eu aceitei. Fiquei super feliz. Consegui convencer meus pais com muito custo. Mas com uma semana de namoro, ele me ligou e falou que ia me trair com a prima que chegaria de viagem. Sério? O cara te liga para falar que vai te trair com a prima? Meu mundo caiu, terminei antes de ser traída. E essa foi a minha primeira decepção amorosa. Logo após ele, conheci meu ex-marido. Aos 17 anos, no antigo Orkut. Achei ele maravilhoso, ele insistiu por 6 meses até nos encontrarmos pessoalmente. Em 2009, começamos a namorar. E eu era a pessoa mais feliz do mundo. Nesse intervalo, minha mãe se mostrava uma pessoa tóxica, jogando na minha cara a virgindade que eu perdi e o mau passo que não consegui segurar um homem. O mau passo? E eu doida para sair da casa dela para parar de ouvir aquelas coisas. Porém, só tinha olhos para o meu atual namorado. Até que descobri a primeira traição. Fiquei arrasada, pois eu confiava cegamente nele e estava super feliz, porque não imaginava como um rapaz lindo daqueles estava namorando comigo. Aqui, ó. Você tá vendo? Que a maneira como você se vê, como que um rapaz desse tá namorando comigo? Esse pensamento aqui, gente, vai fazer com que as pessoas se sujeitem. Porque veja bem, se eu tenho esse pensamento, primeiro que esse pensamento reflete baixa autoestima. Eu me vejo de maneira reduzida. Tá? Então, o outro, como que esse rapaz vai querer ficar comigo? Eu nem me acho digna. E aqui, eu nem me acho digna. Aqui, você está reproduzindo o seu pensamento lá do ensino médio. Eu me apaixonava justamente por esses meninos que me hostilizavam e me humilhavam. Não sei o que acontecia, eles namoravam as outras menininhas e eu somente servia para ser agarrada. Eu deixava eles me usarem, mas nunca era digna de ser namoradinha de nenhum deles. Nunca era digna. Você não se sentia assim, digna de ser namoradinha de nenhuma deles. Só que naquela época, você estava na pré-adolescência, da infância para a adolescência. Então você tinha senso crítico naquela época? Não. Então, quer dizer, as atitudes deles faziam com que você se sentisse de fato assim, que você não era digna de ser namoradinha deles. Você só era para ser agarrada, ser usada. E, portanto, aquela sensação lá da pré-adolescência, você absorveu aquilo como verdade. Porque quando a gente não tem senso crítico, a gente absorve aquilo sem questionar. Pelo contrário, nós de fato não só absorvemos, como nós nos sentimos daquele jeito.
Só que depois, quando a gente se torna adulto, é aí que tem que entrar o senso crítico, mas que não entra de maneira automática. Assim fosse, eu completei 18 anos e a partir de agora que eu entrei, então, tô na maturidade, já estou respondendo pelos meus atos juridicamente. Agora, então, automaticamente, eu também agora desenvolvo o senso crítico. Eu também agora desenvolvo inteligência emocional. Assim fosse. Eu atendo pessoas aqui, gente, que já estão até no pós-doutorado. São pessoas que às vezes, já passaram, já finalizaram o pós-doutorado, tem N títulos, mas tem zero inteligência emocional. É por isso que a gente tem que batalhar pelo autoconhecimento. O autoconhecimento, quando a gente se conhece, a terapia ajuda muito. O que acontece? Eu vou desenvolvendo esse senso crítico. Eu vou desacoplando essas imagens que eu internalizei, porque de fato eu não tinha senso crítico, então eu internalizava isso. E se eu não tiver o autoconhecimento, se eu não vou desenvolvendo o senso crítico, a inteligência emocional, eu não vou desacoplando essas imagens que ficaram acopladas a mim porque eu não tinha o senso crítico. Eu vou continuar carregando. Por mais que eu seja uma pessoa bem-sucedida financeiramente, profissionalmente, eu continuo com aquela imagem de mim. É por isso que tem gente que até acaba se desenvolvendo muito bem profissionalmente, como eu falei para vocês. Já está até no pós-doutorado. Por quê? Porque é uma tentativa de eu mostrar para os outros que eu valho alguma coisa. Porque eu estou carregando aquela pessoa frágil ainda. Eu ainda me vejo como aquela menininha agarrada e sendo usada, que não é digna de receber amor. Por isso que por vezes eu quero todos os títulos do mundo, que é a tentativa de eu provar que eu tenho valor através de títulos, através de posses. Então você está vendo? Olha esse pensamento. Eu não imaginava como que um rapaz lindo daquele estava namorando comigo. Então, esse pensamento aqui reflete tudo isso que eu falei para vocês, e um pensamento desse vai fazer eu me sujeitar a essa pessoa. Porque ele é um príncipe, então eu me sujeito a ele. Se ele é um príncipe, eu sou um súdito. Apesar das pessoas me elogiarem, minha autoestima sempre foi abaixo de zero. Olha lá, tô falando. Resolvi perdoar para não ficar sozinha e porque gostava dele demais. O príncipe. Então, tá vendo? Não falei para vocês? Eu me anulo. Eu começo a aceitar tudo. E aí começaram a vir inúmeras traições e mentiras. Claro, não é? Porque o príncipe, ele começa a entender também que o papel dele na sua vida é de príncipe. Ele começa a perceber, ainda que de maneira indireta, que você o colocou num pedestal. E automaticamente, ainda que de maneira indireta, ele também percebe que você se tornou uma súdita. E eu sempre perdoando. Já tive vários problemas de saúde, pois ele fazia sexo com outras pessoas sem preservativo e me passava doenças. Olha isso, gente. Olha isso. Graças a Deus, curáveis. Já cheguei até a ter que me submeter a cirurgias por isso. Mas eu o amava mais que a mim mesma. Entenderam isso, gente? Eu o amava mais que a mim mesma. Aí, ó. Não existe amor próprio. Cadê amor próprio? Não, tem amor ao outro. Resolvemos morar juntos e eu já queria sair da casa da minha mãe. Infelizmente, fiz uma burrada de ajudá-lo a construir uma casa no lote da mãe dele. Ih, meu bem. Você, com seu dinheiro, construindo no lote da mãe dele. Mas eu juro que eu pensava que iria dar certo. Trabalhei muito, mas fiz minha casinha do meu jeitinho. Faltando 2 semanas para nos mudarmos, descobri uma nova traição. Mas botei na balança tudo que já tínhamos construído financeiramente e perdoei. Fui morar com ele. Por 10 anos sofri demais. Traições com mulheres, homens e muitas mentiras. Mas eu amava tanto, mas tanto, que segurava as pontas. Mulheres, no plural, apareciam grávidas dele. Mas ele sempre dava um jeito de me enrolar e eu perdoava. Uma delas até virou melhor amiga da mãe dele e eu tinha que engolir ela no dia a dia da família. Olha isso, gente. Não, além de tudo, as mulheres aparecem grávidas. Um cara desse, além dele ser traidor, mentiroso, ele é burro. É um jumento. Porque esse é o tipo de cara que o cara às vezes ganha salário mínimo e tem que pagar pensão para um monte de filho. Sem contar, é claro, né?
isso também só mostra que, além da burrice, ele é extremamente egoísta. Esse daqui é o exemplo clássico de um egoísta na enésima potência. Porque, tá vendo? O que importa é o prazer dele. Dane-se se vai ter filho. Eu vou cuidar de filho, se eu vou conseguir dar amor, quem vão ser esses filhos, se eu vou conseguir dar educação para eles, né? Condições dignas de saúde, de educação. Dane-se, o que importa é o meu prazer. Dane-se se eu tenho mulher, se eu deveria honrar casamento, fidelidade, se ela construiu, lutou para construir uma casinha para nós. Dane-se tudo isso. Ele me traía com ela e quando eu ia reclamar, minha sogra dizia que eu era louca e possessiva. E tem isso ainda, né? Tem isso. Tem uma outra mulher, o pior é isso. Tem uma outra mulher que legitima as ações do filho. E sendo mulher, tá chamando a outra de louca e possessiva. Quando, na verdade, ela tá defendendo a amante do filho dela. Então, olha que monte de coisa errada. Minha mãe sempre defendia ele e não queria que a gente se separasse. Após descobrir mais uma traição, voltei para a casa da minha mãe. Depois de 6 meses, ele foi atrás. Falou que tinha mudado, me implorou para voltar. Eu, já morrendo de saudades da minha casinha, voltei para ele. Porque depois que você sai da casa de seus pais, quando volta não é a mesma coisa. Só que dessa vez ele disse que iríamos nos casar no papel. Faltando menos de 1 mês para nos casarmos, descobri mais traições, no plural, dessa vez com a vizinha e 2 homens. Ele era bissexual. Foi a gota d'água. Com muito sofrimento decidi sair de casa. E sofro até hoje, André, pois amava minha casa, meu cantinho. Pois é, minha querida, mas qual é aquela frase para colocar no capacho, na porta da casa? Lar doce lar. Home sweet home. Lar doce lar. Minha querida, veja bem, esse seu cantinho não tem nada de lar doce lar, tá? Então, olhe apenas como aprendizagem. É um lugar que talvez toda essa sua projeção do seu cantinho é porque você tinha o desejo enorme de sair da casa da sua mãe. Então, esse desejo enorme de eu sair da casa da minha mãe fez eu transformar esse meu cantinho, que seria o meu abrigo, o meu refúgio. É o contrário do que eu vivo na casa da minha mãe. Só que se você parar para pensar, você viveu muito mais frustrações ali do que na casa da sua mãe. Esse seu cantinho, ele só tem que servir para mostrar que se você construiu ali, você pode construir em outro lugar, anjo. Que se você conseguiu juntar dinheiro, é porque você é guerreira. Deixa ali. Cometeu um erro, construiu no lote da sua sogra. Então, não tem nada que prove que aquilo ali é seu. Não sei, eu não sou advogado. De repente tem. Por isso que às vezes tem que procurar os meios legais. De repente tem. Eu vivi ali, era meu endereço, configurou uma união estável, aquilo ali também tem como eu provar que é meu, certo? Então, assim, batalhe pelos seus direitos, mas não batalhe para voltar para lá. Ali não é um lar doce lar, minha querida. Pelo contrário, ali virou um lar que representa a sua anulação. Eu me anulo. Eu tenho que fazer cirurgia por causa das doenças que esse cara me trouxe. E a mãe dele defende ele ainda. Bom, até sua mãe, né? Não queria que você se separasse dele. A amante dele frequenta a casa da sua sogra e tem as bênçãos da sua sogra. A amante dele tem as bênçãos da sua sogra. Você acha que isso aí é um lar doce lar? Então, assim como a carência faz eu transformar sapo em príncipe, os conflitos emocionais que eu passo, os conflitos emocionais que você passou na casa da sua mãe, fez você transformar esse cantinho como se fosse o seu castelo. Assim como sapo vira príncipe, o seu cantinho virou castelo. E você não está conseguindo enxergar que esse seu cantinho não tem nada de castelo, porque representa um lugar onde você se anula. Um lugar onde você recebe humilhações. Então, esse seu cantinho, ele só tem que servir como referência. Como eu te disse, se eu construir aqui, eu posso construir em outro lugar. Um lugar onde agora, de fato, vai ser diferente, vai ser o meu castelo. Por mais singela que seja a casa que eu for construir, lá sim eu posso construir um verdadeiro castelo, onde os alicerces daquele meu cantinho vão começar por mim.
na maneira como eu me vejo, na maneira como eu me enxergo, na maneira como eu me percebo. Mas como construí no lote da mãe dele e eu não era casada no papel, saí sem direito a nada. E ainda paguei todo o prejuízo do casamento que tive que desmarcar. Tudo do meu bolso. Ele sequer ofereceu me dar R$1 para me ajudar. Pegou minhas roupas, colocou em um saco preto de lixo e deixou na porta da casa da minha mãe. Eu sinto dor física só de pensar. Como eu amei ele de todo o meu coração e só recebi traições e mentiras. Nunca o traí. E mesmo assim, ele me procurou depois e tivemos recaídas. Ah, minha querida, então, agora chega, né? Chega. Agora eu tenho que olhar e enxergar quem é essa pessoa, né? Me levava para casa, que era nossa, e lá eu via roupas de mulheres e me doía demais. Eu chorava muito. Me sentia um lixo, mas eu só queria ficar com ele, beijar, senti-lo, mesmo sabendo que ele estava só me usando. Descobri que ele estava com a ex-mulher do meu melhor amigo, e isso me machucou demais. Ela me mandou mensagens e disse que a culpa de nosso relacionamento ter terminado foi minha. Gente, olha isso. Vocês estão vendo aqui? Mulher também eu vou falar, hein? A mãe dele defende a amante. A sua mãe não queria que você terminasse com um traste desse. A namoradinha dele de agora fala que a culpa de vocês terem terminado é sua. Ela fala isso, sabe por quê? Porque ela é uma otária que não quer enxergar o merda que ele é. Então ela tem que jogar a culpa toda para você. E que ela iria mudá-lo e levar luz para a vida dele. Ai, nossa, a vagaluma. Ela é uma vagaluma. Ela vai levar luz para a vida dele. Coitada, mas eu falo, olha, a carência, baixa autoestima, falta de amor próprio, cega as pessoas. Cega. Isso me destruiu. Que destruiu, anjo? Pelo amor de Deus, enxerga um pouquinho bem. Ele me procurava para transar, mesmo estando com ela. Olha lá então, olha como ele mudou, né? Ai, quanta luz que ele está recebendo dela. E eu aceitava, pois o amava com todo o meu coração. Faz 4 anos que nos separamos e até hoje não consigo engolir que ele está morando na casa que eu ajudei ele a construir, usufruindo de tudo que eu coloquei lá, dormindo na cama que eu comprei, e ainda feliz com ela. Sendo que eu sempre fui traída e sofri. Ele a traiu comigo algumas vezes, e eu aceitei por vingança, pois não engoli o que ela falou comigo até hoje. Depois que me separei dele, eu quis viver tudo o que eu nunca tinha vivido. Saía com vários caras, fui pro Tinder, fiquei com casais, comecei a beber, experimentei drogas. Então, aí ó. Vocês estão vendo que o reflexo da baixa autoestima, ele vai. Nossa, é o reflexo da pessoa que não mergulha em si mesma, mas não conseguia ser feliz. Lógico que não, porque você está buscando a felicidade externa, a felicidade é interna. Mas não conseguia ser feliz, tirá-lo da minha cabeça, mas dessa vez o amor começou a virar mágoa. Enquanto isso, sofria com a minha mãe jogando na minha cara que voltei para casa dela. E mais ódio dele e da atual dele me dava. Na verdade, odeio os dois até hoje, mas não porque quero ele de volta, mas porque acho injusto o que ela disse e o que ele fez comigo. Não sei se você me entende. Então, minha querida, veja bem, é até normal a gente sentir ódio no começo. É normal, gente. Alguém fez uma coisa, a gente sente ódio. Somos humanos. O ódio é uma emoção humana. Agora, quando a gente fica alimentando isso dentro de nós, aí é o perigo, tá? Porque aí eu tô me contaminando. E o meu ódio tá mudando a vida das outras pessoas? Em nada. Eles estão lá vivendo a vida deles. Então, o ódio que eu carrego tá me prejudicando. Em 2021, meu pai faleceu de Covid. E eu, muito fragilizada, reencontrei uma antiga paixão de escola. Porém, casado. Ficamos por 6 meses e ele sumiu do nada. Do nada mesmo. Só que eu já tinha me apegado muito. E sofri muito. Então, minha querida, tá vendo? Você, meu anjo, precisa realmente de terapia. A terapia para eu entender que aquela menininha lá da pré-adolescência, que não se sentia digna de ser namoradinha deles, tá ecoando em você até hoje. Depois que estava me recuperando, conheci um cara viciado em maconha, depressivo, novamente me entreguei. Ele me deixou do nada e se casou com outra, sofri. Todas as vezes que fico com alguém, me entrego muito.
Fora as paixonites rápidas que sempre tive e sempre fui trocada por outras. Sempre sou a que é usada para sexo, mas nunca assumida. Olha lá, a menininha lá da pré-adolescência sendo reproduzida até hoje. Lá, eu não era assumida. Eles ficavam sempre com as outras menininhas e eu não me achava digna de ser assumida. Continua acontecendo até hoje. Porque aquela menina tá aqui em mim ainda hoje. Até meu ex mesmo faz coisas com a atual que jamais fazia comigo. Resumindo, André, queria entender porque não consigo ser a escolhida. Porque sempre sou o sexo. Porque só se aproximam homens comprometidos, transam e vão embora. Ou quando são solteiros, transam, mas assumem outras. Hoje em dia não quero mais relacionamento, pois não confio em homem nenhum. Tenho muita vergonha de admitir, mas no momento estou saindo com um homem casado. Lógico que vai estar saindo com um homem casado. Com esse seu histórico aqui, e agora eu não confio mais em homem nenhum, então é óbvio que eu tenho que me interessar por um homem comprometido. É óbvio que eu tenho que me interessar por um homem casado. Porque aí é o meu mecanismo de defesa. Ou seja, para eu não sofrer, eu já fico com alguém que já assumiu outra pessoa, né? Porque, não, na minha história, eles ficam comigo, depois eles assumem outra. Então eu já fico com alguém que já assumiu outro, ele já é casado com outro. Então, eu não corro esse risco dele assumir. Ele já está assumido com outra. Só que isso não evita você de sofrer. E sigo sendo ofendida pela minha mãe por ter voltado para a casa dela. Pois penso que só sirvo para sexo mesmo, vou usar alguém também só para me satisfazer. Mas no fundo sofro. É o que eu falei. Eu não falei, gente? Isso não elimina o sofrimento. Pois saber que vou ser sozinho o resto da vida às vezes dói. Eu nunca quis ter filhos, então serei sozinha mesmo, né? Sou estudiosa, consegui o emprego que queria no hospital que eu sonhava. E estou juntando dinheiro para ter minha casa. Então, é o que eu falei. Eu já não construí a casa lá, agora eu posso construir num lugar para mim. E não vai ser uma casinha, vai ser o meu castelo. Mas para isso eu tenho que ter uma reforma íntima também. Por isso que eu sugiro terapia. As pessoas me elogiam muito, mas me sinto feia, mesmo hoje em dia fazendo muito sexo. Ah lá, tá vendo? Meu bem, você pode fazer sexo mais que a Bruna Surfistinha. Não vai resolver nada, nada. Porque a maneira interna tá machucada. Não adianta externamente eu sair, transar. Não muda o interior. E não consigo superar meu ex e estar com outra na casinha que eu tanto amei. Então, tá vendo? Tô falando, gente. Transformou aquela casinha no castelo. Quebra com essa imagem. E já me convenci que serei sempre efêmera. Sempre o desejo sexual de alguém, mas nunca a assumida. Efêmero, se você não sabe o que é essa palavra, tá, gente? É uma coisa muito passageira. Efêmero. Já se esvaiu, já foi. Tenho pesadelos com o meu ex me humilhando todos os dias. Só queria me livrar desse desejo de vingança para conseguir seguir em frente. Queria ver ele pagar por tudo o que me fez, mas parece que só eu sofro. Meu bem, se você for esperar ele pagar tudo o que ele fez para que você se sinta feliz, sinto muito. E outra, mesmo que você veja ele pagando tudo, isso não vai garantir sua felicidade. Só vai garantir um prazer efêmero. Tá vendo? Ele se deu mal. Mas você mesma com você vai continuar transando e não vai estar internamente restaurada. Então, não pense que vê-lo sofrer vai curar o seu interno, até porque o seu interno foi machucado muito antes dele aparecer na sua vida. Por favor, me dê uma opinião, desculpe o texto enorme, amo você, Deus te abençoe sempre. Muito obrigado, minha querida, muitas bênçãos a nós todos. E você, meu anjo, vocês conseguiram entender, né, gente, né? Olha que vídeo enorme que deu esse, mas né, conseguiu entender toda a problemática emocional aqui? Vocês estão vendo como, por exemplo, num vídeo, numa live, então, que é tudo tão rapidinho, não dá para resolver problema. Não tem como. Por isso que a pessoa tem que buscar o atendimento, a pessoa tem que buscar a terapia, porque olha quanta coisa para ser trabalhada. É um processo de reconstrução interno. Aliás, quer vir aqui para o atendimento online? Onde a gente vai bater papo, vou mergulhar aí na sua história, para que de fato eu possa entender o que está acontecendo e assim conseguir te ajudar? É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. Lá você vai ver todas as opções de atendimento,
os valores, tudo certinho. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.